Os avanços tecnológicos trouxeram, claro, mudança de comportamento em todas as áreas, não só para quem trabalha especificamente com tecnologia da informação, inclusive para quem trabalha com direito, por exemplo, com advocacia. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da profissão na era digital com o professor Sérgio Baixa, que é diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em recebê-lo para a gente falar um pouquinho sobre os desafios, né, que a profissão de advogado hoje tem diante dessa era digital, com os avanços tecnológicos. Mas antes, eu queria saber o que trouxe de novo, o que a digitalização trouxe de novo para a profissão. A digitalização trouxe uma facilidade enorme para a profissão no que tange a mobilidade, principalmente. Com o peticionamento eletrônico, o profissional da advocacia não precisa mais se deslocar do seu escritório para ir ao fórum. Então, ele elabora as petições, todos os tipos de petição, e envia eletronicamente. Então, o grande benefício é relativo à mobilidade. Também a eficiência dos atos, porque não há mais demora. Antigamente, com o processo físico, os prazos já existiam, como existem hoje. Só que os prazos eram extrapolados em função da demanda de processos no Poder Judiciário. Muitos processos ficavam dormindo anos e anos. Isso veio auxiliar muito. O peticionamento eletrônico é, metaforicamente falando, comparando, como uma comunicação no WhatsApp, não é? Então é tempo real. É muito rápido, né? Muito rápido. Agora, sem querer entregar a sua idade aqui, professor, mas o senhor tem já quase 40 anos de profissão. 38. 38 anos de profissão. Quando o senhor começou era bem diferente, né? Muito só para quem diferente. está nos assistindo e de repente não é da área, né, sim. entender como é que funcionava antes. Quando você pegava uma causa, por exemplo, tinha que entrar com um processo. Como é que funcionava antes? Funcionava, o advogado tinha obrigatoriamente que ter uma máquina de escrever. Podia ser do modelo que fosse, e nós trabalhávamos com máquinas de escrever. Eu tenho guardado a minha máquina de escrever como uma memória afetiva. Tornou-se uma peça de museu. Pois é. Né? Trabalhávamos com máquina de escrever, manuais. Depois vieram as máquinas elétricas, depois as máquinas eletrônicas e, finalmente, no início da década de 90, 94, os microcomputadores. E aí, nessa época, o senhor tinha que fazer tudo pela máquina de escrever, buscar documentos com o cliente, e aí tinha que levar toda essa papelada para o fórum. Exatamente. Datilografávamos as peças com papel carbono em muitas vias, às vezes 4, 5 vias. Naturalmente, quando surgiram as copiadoras, popularmente chamadas de Xerox, né? Quando vieram as copiadoras, isso facilitou muito. Mas ainda assim tinha muito papel, né? Muito papel. Toda a documentação era papel, e formávamos aquele calhamaço e andávamos com aquilo. Né? Íamos ao fórum com documentos juntados, correndo até risco mesmo, né? De pegar uma tempestade ao se caminhar para o fórum e molhar tudo aquilo. Né? Então eu comecei a advogar assim, com máquina de escrever portátil, marca Olivetti. Depois fui para a máquina elétrica. Foi um avanço assim, coisa de outro mundo. Legal. Não é? E a máquina elétrica, ela pesa cerca de 30 quilos. Nossa. Uma máquina elétrica. Depois fomos para as máquinas eletrônicas de esfera. E depois o computador. Quando chegou o computador, nós ficamos... Estava no céu. No céu.
porque corrigia o texto com facilidade, copia, cola, né? Pois é. E aí esse trâmite todo de entregar esse material também, que eu acho que demandava bastante tempo do advogado. Bastante né? tempo quando o advogado ia ao fórum distribuir uma ação. Então, levava aquela papelada, ia ao cartório do distribuidor, esperava na fila, porque o cartório tinha que conferir todas as petições e documentos de todos que protocolizavam. Enfim, ganhamos muito em tempo. Aí, a partir de 2013, Exato. a situação mudou. Mudou. Hoje, como é que funciona? Hoje funciona assim. Até 2013, todos os processos chamados físicos, ou seja, todos os processos em papel, continuam em papel. Perfeito. Os que forem acabando, acaba e pronto. Os que ainda tramitam no fórum, o peticionamento tem que ser em papel. Não pode ser eletrônico. Então ainda exige que o advogado vá até o cartório. Vá até o cartório do fórum, se ele ainda for mandatário, não é, responsável por processos físicos. Há muitos processos físicos. Há milhões de processos físicos. Perfeito. Para você ter uma ideia, e seu público, hoje no Brasil, há mais de 100 milhões de ações propostas, né? É uma ação para cada 2 habitantes. Nossa, é muita coisa. É muita ação. De 2013, entrou em cena o peticionamento eletrônico, que não foi de uma hora para outra, não foi da noite para o dia, porque aí, então, entram os desafios. Pois é. Agora, esse peticionamento eletrônico, ele é exatamente como o senhor colocou aí, simples. Como se eu estivesse mandando uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. Sim. Todo o material eu posso digitalizar. Exato. E enviar online em tempo real. É isso. Exato. Contudo, tem que aprender o sistema do peticionamento eletrônico. Pois é, aí é que entram os desafios. Exatamente. Né? É como aprender a trabalhar com sistemas e programas na informática. Pois é, aí quem entra, por exemplo, na faculdade de Direito e não tem muita intimidade ou exatamente escolheu essa área porque não gosta muito de informática, enfim, acaba se surpreendendo também, né? Porque agora a pessoa precisa estar aí atenta a essas mudanças. Precisa. Então, o jovem, a jovem que ingressa na faculdade de Direito hoje, ele tem uma facilidade, porque ele é um jovem da internet. Sim. Né? Ele é um jovem da informática e lida com o celular, lida com o notebook, com o tablet, microcomputadores. Então ele já ganha muito com isso. Quando ele chega no estágio da advocacia, a chance de ser peticionamento eletrônico é de 98%. Perfeito. Salvo se ele for fazer estágio no escritório de um advogado bem mais antigo, já bem idoso, que ainda não se adaptou. Não se adaptou. Porém, esse advogado só pode trabalhar com os processos antigos. Exato. Porque se ele receber uma ação nova, ele terá que aprender o sistema do peticionamento eletrônico. Esse sistema é muito complicado, é muito complexo? Ele não é fácil. Ele não é fácil. Porém, a cabeça do jovem hoje é propícia para isso. Perfeito. Uma coisa é um jovem, hoje aos 17, 18 anos, aprender o sistema do peticionamento eletrônico, os sistemas. Outra coisa é um advogado com 60, 65, 70 anos, aprender os sistemas de peticionamento. Até antes um pouquinho, né, professor? Porque, Sim. Por exemplo, hoje um advogado com 40 anos de idade, ele fez faculdade, provavelmente, Exato. numa época, e começou a advogar Exato. em período que nada era eletrônico. Exato. Ainda, né? E muito interessante essa sua colocação, por quê?
Vamos colocar por faixa etária. Vamos lá. Então, o advogado ou advogada hoje com 23, 24 anos, ele vai começar a trabalhar já conhecendo os sistemas do peticionamento eletrônico devido à gama de informações que ele recebeu desde o aparelho celular, notebook, tablet e os estágios. Já está familiarizado com a tecnologia, né? Este não vai ter problema algum para ele, aquilo é uma facilidade muito grande. Para o de 40 anos, 45 anos, ele pegou a fase do peticionamento físico em papel. E está no meio do caminho. No aí, meio né? do caminho. Este sofreu muito. Este foi o profissional da advocacia que mais sofreu. E a terceira hipótese é o advogado já mais idoso, com mais de 60 anos, que tem dificuldade para aprender o sistema. E aí entra a tremenda curiosidade, ou seja, os estagiários do seu escritório é quem Vão te ensinar. vão ensinar e vão mover os peticionamentos eletrônicos. Então, o advogado mais conservador, ele vai redigir tudo à mão, passa para o estagiário ou para o assistente advogado do seu escritório, que transformará aquilo tudo em peticionamento eletrônico. Agora, você estava me explicando aqui que os sistemas eles são diferentes, em cada estado é um sistema diferente, é isso? Exato. Em cada estado, cada tribunal adota um sistema. É possível que haja coincidência Sim, claro, de sistemas entre tribunais nos estados. E temos que considerar que são tribunais de justiça estadual e tribunais de justiça federal. Perfeito. Então é possível haver coincidência. Se houver a coincidência, Maravilha. ótimo, maravilha. Se não houver, o advogado vai ter que se informar através de um atendimento ao profissional da advocacia. Os tribunais mantêm plantão de atendimento e orientação para capacitar aquele profissional como peticionar ali. O grosso do sistema é praticamente igual. Semelhante. Algumas características, alguns detalhes de tribunal para tribunal, de justiça estadual com justiça federal é que haverá mudança. Por exemplo, no estado de São Paulo, a justiça estadual, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem um sistema. A Justiça Federal Trabalhista do Estado de São Paulo tem outro sistema. Então, o advogado que milita nas causas cíveis e criminais da Justiça Estadual trabalhará num sistema. Esse mesmo profissional, se for trabalhar com causas trabalhistas, ele vai ter que aprender o sistema da Justiça do Trabalho, que é Justiça Federal. Mas, como já conversamos, o jovem advogado não vai encontrar barreiras. Quem irá encontrar barreiras são os profissionais que estão na faixa de 40, 50 anos e os de mais de 60 anos. Agora, professor, existem questionamentos com relação à confiabilidade desse material, assim, de você enviar eletronicamente? Existe algum tipo de questionamento? Os clientes, por exemplo, duvidam ou questionam se isso de fato vai para o lugar certo, se a pessoa vai checar realmente esse material, como está sendo enviado eletronicamente, será que o juiz de fato vai analisar ou não? Olha, é uma observação muito interessante a sua. Até hoje tem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. E nós temos clientes que querem ver. Sim. Eu quero ver o processo, né? Eu quero ver o processo. Então, o advogado, obediente à determinação do cliente, imprime as peças e repassa para o cliente. Mas, a bem da verdade, não há nenhum tipo de questionamento quanto à fidelidade do sistema e à confiabilidade do sistema. Os tribunais estão muito atentos a esse aspecto, inclusive, não raras vezes, os sistemas saem do ar. Verdade. Como saem nos nossos microcomputadores domésticos.
o sistema cai, a internet está fora do ar. O tribunal é o primeiro a saber do problema. Sabedor do problema, se tiver no prazo do dia, que é meia-noite, 0 horas, e o advogado encontrou aquele problema, ele notifica o tribunal se certifica da veracidade e o prazo dele, então, é dilatado. Ah, legal. Quando o sistema dá pane, o próprio tribunal prorroga o prazo. Então deu pane às 23 horas e 20 minutos. Porque muitos profissionais, assoberbados com tanto trabalho, deixam para peticionar, vão trabalhando durante o dia todo e quando chega entre 22 e meia-noite é muita gente acessando o sistema. E aí pode ser que dê uma pane no sistema. O tribunal atento, ele prorroga o prazo por um dia, por exemplo. Perfeito. Para não correr esse risco Pra de não perder correr o prazos, risco porque de a gente perder sabe que em prazo. direito tem prazos, né? Tudo é prazo. Perdeu o prazo, perdeu o processo. Perdeu o direito, perde o processo, é uma dor de cabeça sem fim. Existia muitos casos, Muitos professor, casos. de, por exemplo, extravio de material, perda de material, de provas, Sim. Fisicamente, né? Fisicamente havia extravio de autos. Era um problema. Porque muito papel, né? Muito papel. Os cartórios abarrotados de papéis. E o rato roía as páginas. E não raras... Literalmente, né? Professor? Literalmente, né? O rato animal, eu quero dizer, né? E não raras vezes o prédio do fórum sofria um temporal, por exemplo, uma tempestade, adentrava água, molhavam os autos do processo, incêndio, furtos, não é? Quadrilhas especializadas furtavam os autos do processo ou colocavam fogo no cartório, né? Então, extravio de autos e depois para recompor os autos era uma trabalheira incomensurável. Eu fui escrevente do Poder Judiciário na década de 70 e experimentei muito disso, né? Recomposição de autos, autos suplementares. Era um problema. Tanto é que exigia-se do profissional da advocacia, quando fosse peticionar fisicamente, em papel, fornecesse 2 ou 3 cópias. E uma das cópias para formar os chamados autos suplementares. Para ter uma segurança, um backup. Um backup. Né? Físico. Exatamente. Então, hoje o risco diminuiu. Muito. Muito. Agora, um assunto que eu acho que também é bastante interessante e que as pessoas sempre questionam muito é a questão da celeridade. Processos que tramitam durante muito tempo, isso demora muito para ser resolvido o caso. Com essa digitalização, com a petição eletrônica, o prazo, de fato, ele é reduzido? Não o prazo legal, processual, né? Processual. O prazo, ele é reduzido? Muito. Você consegue terminar o processo mais rapidamente? A agilidade Exato. melhorou muito. Melhorou muito. Ainda há juízes assoberbados. Claro. Mesmo com o processo eletrônico. Até porque o número de processos que o senhor citou aí são mais de 100 milhões. É muita coisa. Então, muitas varas têm ainda um arsenal, vamos assim dizer, de autos de processos físicos e o peticionamento eletrônico. Então, o magistrado, a magistrada, tem que trabalhar com os dois. Tem que trabalhar com os processos físicos e tem que trabalhar com o peticionamento eletrônico. E, a bem da verdade, os juízes de primeira instância trabalham muito. Os de segunda instância também. Todos os membros do Poder Judiciário trabalham. Para se ter uma ideia, um juiz da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que é designado ministro, recebe por ano 15 mil processos. Isso é impensável. Né? Fazendo uma comparação, um juiz da Suprema Corte norte-americana recebe em média 100 a 150 processos. Nossa, que diferença.
e ele ainda decide qual ele irá julgar. O nosso magistrado não tem essa possibilidade. Então, houve uma agilização tremenda, os prazos são bem obedecidos, não se fala mais em perda de prazo, a não ser que haja a desídia, não é? Seja do profissional da advocacia ou mesmo de quem vai trabalhar com ele, o membro do Ministério Público, o membro da magistratura, enfim, pode acontecer. Perfeito. Pode acontecer. Então, em resumo, professor, a digitalização, ela trouxe mais benefícios para a profissão. Só benefícios. Entre aspas, o entrave, o desafio é única e exclusivamente capacitar o profissional da advocacia a aprender os sistemas do peticionamento eletrônico. Vai ter que pôr a mão na massa. Vai ter que pôr a mão na massa. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. E para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima.